Olá pessoal, vamos com mais um videozinho aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas mudanças que eu estou fazendo aqui no meu cultivo de orquídeas. Mudanças essas que de certa forma vocês já têm um pouco de conhecimento porque eu venho tratando em outros vídeos anteriores. Mas antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de pedir aquele joinha se vocês gostarem do vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês não percam nenhum vídeo daqui para frente. Além do mais, podem deixar também seus comentários, sugestões. Se tiver dúvidas também pode fazer a sua pergunta, que dentro das minhas possibilidades eu estarei respondendo cada um e cada uma de vocês. Além do mais, pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo para que essa ideia também vá de encontro àquelas pessoas que querem variar um pouco do seu cultivo ou também estão iniciando o cultivo de orquídeas e não tem, digamos assim, grandes valores para poder estar investindo em materiais para estar cultivando as suas orquídeas. Então, o meu cultivo é um cultivo simples, é um cultivo prático e é um cultivo eficaz. E o mais interessante, é um cultivo barato, então por isso que eu gosto de estar compartilhando com as pessoas. E esse compartilhamento, pessoal, vai ajudar muita gente, pode ter certeza disso, e também vai estar ajudando o nosso canal a crescer e assim eu poder estar trazendo cada vez mais ideias simples, baratas e descomplicadas e com resultados bastante satisfatórios. Quem conhece o meu cultivo sabe do que eu estou falando. E é por isso que eu gosto de estar compartilhando com vocês. Tanto é que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist com bastante ideias simples e eficazes para o cultivo de orquídeas. Vou deixar também, pessoal, outra playlist com aventuras na mata para quem gosta de se aventurar em trilhas no meio da mata, ver orquídeas em seu hábitat natural, inclusive orquídeas floridas. Então eu vou deixar duas playlists bem recheadas com esses vídeos que eu creio que vocês vão amar. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E sem mais enrolação, vamos para o que de fato nos interessa. Então, pessoal, como eu havia falado aqui para vocês, o meu cultivo é um cultivo muito simples. É um cultivo que eu tenho assim bastante resultados e resultados positivos. Quem já acompanha os meus vídeos sabe que eu tenho ótimas florações de Cattleya netistoglossa, de outras orquídeas também, mas digamos assim, de forma mais expressiva, a Cattleya netistoglossa, que é as orquídeas que eu tenho em maior quantidade. Como eu sempre venho falando anteriormente, eu estou mudando as minhas orquídeas para uma outra forma de substrato. Que substratos são esses, Zenivaldo? Placas de cerâmica e bolachas de cimento. Então, a gente vê aí, né, tem muitas pessoas que já cultivam em substratos secos e elas estão obtendo assim bastante resultados. Principalmente aquelas pessoas que cultivam em pedaços de madeira, como eu também cultivo em pedaços de madeira e posteriormente eu estarei mostrando para vocês os resultados. E eu agora estou iniciando o meu cultivo nas placas de cerâmica e também nas bolachas de cimento. As placas de cerâmica, pessoal, eu já tenho ali muitas orquídeas plantadas nesse tipo de substrato. É um substrato que as orquídeas conseguem enraizar muito bem, a gente só precisa ter um pouco de atenção nas regas, porque a gente precisa regar diariamente, mas tem outros artifícios também que a gente pode estar fazendo para poder gerar um pouco de umidade ambiente, caso você não consiga estar regando as suas plantas todos os dias. Mas o cultivo na cerâmica, pessoal, é um cultivo muito bom, é um cultivo que as orquídeas gostam muito, as raízes ficam expostas, elas enraizam muito bem, livre de pragas, apodrecimento de raízes. Tem a questão também dos caramujos, que gostam muito de substratos orgânicos e úmidos. Então, nesse tipo de substrato a gente não tem nenhum
problema, ou pelo menos esses problemas diminuem, digamos assim, em 99%. E também nas placas de cimento, ou nas bolachas de cimento, como eu costumo a chamar. Então aqui, pessoal, estão as minhas bolachas de cimento que eu estou fazendo. Já tenho muitas, olha só para aqui quantas. Lá para baixo também tem várias, entendeu? Eu vou estar utilizando essas bolachas de cimento para poder estar fixando as minhas orquídeas, as minhas Cattleya metistoglossa, principalmente, que estão em substratos orgânicos e em vasos. Aí alguém pode me perguntar: Zenivaldo, você é contra o uso de vasos para orquídeas? Eu não sou contra, os vasos são muito bons para a gente estar cultivando as nossas orquídeas, principalmente aqui na minha região, que é muito seca, porque o vaso ele retém um pouco mais de umidade que a orquídea precisa. Só que aí eu tenho pontos positivos e eu tenho pontos negativos também. Vou para a questão do vaso. O vaso aqui, por ser uma região muito seca, a orquídea a gente sabe que gosta de muita luminosidade, então o vaso ele precisa ficar exposto muito tempo aos raios do sol. Mesmo que não seja direto, mas ele vai ficar exposto, então ele resseca. Então com pouco tempo, 6 meses, 1 ano, a gente tem que estar fazendo essa troca. E às vezes isso é péssimo, por quê? Aí já vem a questão do substrato orgânico, que apodrece rápido, a gente precisa também estar repondo. E vem a questão também da deteriorização dos vasos. Então isso é um grande problema, porque às vezes pega a gente desprevenido e chega um ponto que a gente precisa fazer o replante de todas as nossas orquídeas. E aí você precisa comprar vaso e você precisa comprar substrato, que não é barato, e a gente sabe disso, principalmente aqui na minha região, que eu tenho que estar fazendo compras pela internet e ultimamente o frete está assim um absurdo. Então aí eu criei, estou desenvolvendo aqui essa técnica no cimento. E por que eu estou fazendo isso? É teste? Não, porque eu já fiz e já deu certo. Tem uma orquídea ali que inclusive floresceu esse ano, que está muito bem enraizada numa placa de cimento, numa bolacha de cimento. E agora eu vou mudar todas as minhas orquídeas para aqui, para essa forma de cultivo. Olha só, para essa forma de cultivo. Porque eu não vou ter preocupação mais aqui em estar fazendo o replante, porque aqui a orquídea ela pode ficar permanentemente, ao menos que ela entorceire. A gente sabe que o crescimento de orquídea é muito lento. Ela vai entorcerar, mas vai demorar um bom tempo. Depois a gente pode também estar fazendo a remoção, fazendo cortes, e a orquídea ela pode continuar aí sem problema nenhum. Então ela pode durar aí anos, entendeu? Então aquela preocupação que a gente tinha de estar fazendo replante, acabou, entendeu? Porque você não vai ficar tendo essa preocupação. A gente só vai ter preocupação aqui agora com rega e com adubação. Por que adubação? Porque é um substrato inerte, então ele não se decompõe. Outros materiais orgânicos, com a lenta decomposição, a orquídea pode obter os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. E aqui não, aqui a gente tem que estar repondo. Mas tem uma outra questão, elas vão ser cultivadas aqui no quintal. Aqui no quintal tem a questão também dos restos vegetais, das fezes de pássaros também, que pode fornecer um pouco de nutrientes para as orquídeas, como eu também cultivava antes. Só que antes nos vasos. Nos vasos já tinha um substrato orgânico também, nesse caso aqui não vai ter. E outra questão, aí vocês podem perguntar: mas Enivaldo, você não mudou o seu cultivo lá para a área? Sim, eu mudei. Levei as minhas orquídeas para lá no período de floração por causa da abelha arapuá. Eu pretendia cultivar lá, elas estão muito bem, se desenvolvendo muito bem, mas como eu venho sempre falando, pessoal, o cultivo lá, com orquídeas confinadas, a gente tem que ter o dobro, o triplo de atenção, principalmente por causa das cochonilhas. Eu cultivei as minhas orquídeas aqui, debaixo desse pé de caju, aqui no quintal, por mais de 10 anos. Não tive um problema com cochonilhas. Eu mudei para lá em menos de 3 meses, as minhas orquídeas já estão aparecendo cochonilhas. Então eu já fiz 3 aplicações de produtos que eu não gosto de estar utilizando. Entendeu? Então assim, dá para cultivar? Dá, só que a gente tem que ter o dobro de atenção. Então assim, eu vou trazer as minhas Cattleya metistoglossa todas para as bolachas de cimento
e vou cultivar aqui no quintal, como vocês estão vendo. Olha só aqui, pessoal, que lugar maravilhoso para a gente estar cultivando as nossas orquídeas. Então eu não posso, nem devo deixar um ambiente desse aqui desperdiçar. Olha só, aqui eu posso ter a quantidade de orquídeas que eu quiser aqui de baixo. É um local aberto, mas é um local que eu vou fechar com tela. E eu vou mostrar ali para vocês como é que eu vou fazer. Eu vou fechar isso aqui, por enquanto tá com esse sombrite, mas eu vou colocar aqui tela de arame, aquelas telas que são utilizadas para viveiro, ou também eu posso estar colocando 8 fios de arame farpado, entendeu? Nada passa, bem esticado, com algumas estacas e com uma porta. Mas com a tela também eu quero colocar a tela, porque a própria tela também eu já posso pendurar nas laterais algumas orquídeas que eu cultivo nas placas de cimento. Então, lá na área, pessoal, a área lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, aonde as orquídeas estão. Tá vendo lá aquela área ali, ó? É ali que as orquídeas estão. Eu vou deixar apenas para alguns híbridos que eu tenho lá na grade e também para folhagens e suculentas, porque agora também eu estou iniciando aqui o meu cultivo de suculentas e eu vou deixar lá para suculentas e algumas orquídeas. E lá também fica muito bom para poder eu estar gravando vídeo, fazendo algum replante à noite, fazendo live. E aí eu vou deixar a parte das orquídeas lá, mas as Cattleya metistoglossa eu vou fazer o replante, eu vou trazer todas para cá. Aí alguém pode me perguntar assim: Zenivaldo, mas e as placas de cerâmica de cimento não queima raízes por causa do cimento? Olha só. Aqui eu já fiz, só que aqui antes de eu fazer o replante, pessoal, eu ainda vou fazer aqui um tratamento. Eu vou fazer a limpeza dessas placas, dessas bolachas de cimento com a escova de lavar roupas. Então eu vou colocar dentro d'água, vou limpar para poder tirar o pó do cimento e deixar apenas a pedra, entendeu? Porque aí livra das raízes serem queimadas. E aí alguém pode me perguntar novamente: mas isso aí não é muito seco para as orquídeas? Olha só, tudo aí agora vai depender da rega. É claro que aqui vai ter que ser uma rega diária, mas eu vou criar aqui um mecanismo, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou, digamos assim, melhorar esse cultivo e a orquídea ela não vai sofrer tanto com a seca. Então aqui eu vou utilizar esfagno aqui em cima para fixar as orquídeas. Vou fazer uma cama de esfagno que já vai reter um pouco de umidade. E também, pessoal, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um sistema de acoplamento com esses pratinhos aqui que a gente coloca no fundo dos vasos. Olha só, eu vou fazer esse acoplamento aqui, ó. Então eu amarro o pratinho aqui no próprio arame da bolacha. E aqui embaixo eu posso utilizar como um reservatório de água, só que esse primeiro a gente precisa ter muita cautela por causa do mosquito da dengue. A gente, nesse caso, se for utilizar, tem que trocar água todos os dias. Mas também eu posso estar utilizando a pedra brita aí dentro, molhada, porque aí não vai juntar mosquito e vai gerar um microclima. Ou então eu posso estar utilizando também areia molhada. Então o que é que acontece? Se eu ficar um dia, 2 sem regar, mais a água do pratinho, a umidade do pratinho vai gerar uma umidade neste ambiente aqui em volta da orquídea. Olha só, pessoal, um periquitinho aqui em cima do pé de aroeira. Tá vendo? Vocês não estou vendo eles porque eles estão bem por cima das folhas. E acho que eles vêm comer a pimenta rosa, né? As frutinhas da aroeira. Voaram pro... Voaram. Sim, voltando aqui, né, pessoal, a essa questão. Aí vai gerar um microclima aqui ao redor desse vaso. Então, assim, a orquídea ela vai gostar, porque a orquídea ela se adapta muito bem ao cimento.
Ela gruda muito bem. E orquídea epífita, pessoal, é isso. Às vezes a gente confunde muito. Ah, a orquídea precisa de substrato, como outras plantas. Orquídea, na verdade, pessoal, são plantas, claro que tem as terrestres, e eu não estou falando, não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando aqui das orquídeas epífitas. Orquídeas epífitas são plantas hospedeiras e ela precisa de um substrato apenas para elas se fixarem, para poder elas adquirirem a luminosidade adequada, a umidade adequada para que ela possa se desenvolver. Então, a orquídea ela precisa de algo como suporte para elas. É claro que às vezes tem algumas espécies que vai bem em algum substrato orgânico, mas não é regra isso aí. Então, a orquídea ela precisa mesmo de um substrato para poder ela se fixar. E pode ter certeza que esse tipo de substrato vai ser muito bom para ela. E outra questão, não vamos ter problemas aqui com apodrecimento de raízes, com apodrecimento de gemas de brotação, que é um dos maiores problemas quando a gente cultiva as nossas orquídeas de forma inadequada em substratos orgânicos. Por causa da umidade, ali pode gerar doença, envelhecimento também de substrato e também acaba apodrecendo as gemas de brotação e isso acaba inviabilizando as traseiras da orquídea. Nesse sistema aqui, nesse tipo de cultivo aqui, dificilmente isso acontece. Então eu gosto de orquídeas com raízes expostas, com raízes aparentes, porque é o ideal. Elas são plantas epífitas e quando a gente vê uma orquídea, por exemplo, aqui numa árvore dessa, as raízes dela vão descendo, vai até lá a base da árvore. Então, aqui nesse caso vai acontecer da seguinte forma. Ela vai enraizar todo aqui esse substrato e as raízes elas vão descer, elas vão pendurar, como eu vou mostrar aqui para vocês. E é isso que a orquídea gosta. Vamos lá. Essa Cattleya metistoglossa aqui, ela está na telha de amianto. Eu fixei, mostrei para vocês. Ela está fixando aqui. E agora as raízes já estão crescendo para baixo. E olha só aqui, pessoal, essas ponteiras de raízes. Tá vendo? A orquídea gosta disso aqui. Tá vendo? Olha para isso aqui. Olha para isso aqui. Elas estão crescendo muito saudáveis. Vou mostrar outra aqui também para vocês. Ela está muito bem. Tá vendo? Já está se fixando aí. E as raízes também já estão crescendo. Tá vendo, pessoal? Olha só aí a ponta dessas raízes. Então, esse é um dos melhores cultivos, pessoal. O difícil aqui é focar, mas vocês já conseguem ter uma noção. É a posição aqui, não vai conseguir focar. Vou mostrar outra aqui também, que eu estou cultivando no pedaço de madeira. Olha só aqui, pessoal. Olha só aqui a quantidade de raízes, tá vendo? Olha só para isso aqui, como tá de raízes, as camadas de raízes, tá vendo? Olha para aqui, raízes descendo, raízes grudando na madeira. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, ó. Vendo? Então, é isso que a orquídea gosta. Isso aqui tá meio bagunçado, tá meio sujinho aqui, ó, pessoal. Mas isso aqui eu vou limpar tudo porque o cultivo mesmo vai ser todo pendurado. E como aqui é muito seco, não tem umidade no chão, não tem como eu colocar a brita, então eu vou fazer aquele sistema de acoplamento que eu mostrei para vocês, para poder favorecer a umidade, né? Para poder
gerar um pouco de umidade. E para terminar o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês a bolacha de cimento que eu fiz o teste com uma Cattleya metistoglossa. Tá muito quente. Olha só como as raízes, pessoal, se desenvolvem. Elas morrem naturalmente. Tá vendo? Aí eu peguei e coloquei essa... E olha só, pessoal, olha só uma coisa que eu vi aqui agora. E eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar com vocês. Eu vi aqui agora. Então, pessoal, tá vendo? Olha aqui como está de raízes. As raízes já estão indo para a cerâmica. Eu peguei essa bolacha aqui e coloquei acoplada aqui na cerâmica e elas já estão ganhando a cerâmica. Mas a gente pode ver aqui a quantidade de raízes que estão aqui nessa bolacha de cimento, tá vendo? Olha só aqui. Algumas estão secas, mas porque já morreram naturalmente. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o que eu queria mostrar. A frente aonde tá, lá em cima, aí a frente que ela tá crescendo. E olha aqui, ó, pessoal. Olha aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó. Uma gema de brotação, uma frente aqui na traseira, a traseira velha. Entendeu? Esse cultivo é bom por causa disso, porque não inviabiliza as gemas de brotação. Diferentemente de substratos orgânicos, que isso às vezes, na maioria das vezes, acontece. Olha aqui, ó. Olha aqui a saúde dessa gema de brotação que tá vindo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Cá bem na traseira da planta. Bem na traseira. Tá vendo? Então, é um cultivo muito eficiente. Olha ela, tá vendo? Olha ela. Vou levar o dedo bem em cima, tá vendo? Olha aqui onde ela tá saindo. Bem na traseira. Deixa eu ver quantos pseudobulbos tem. 1, 2, 3, 4, 5 pseudobulbos para chegar na frente. Tá vendo, pessoal? Então é dessa forma que eu quero cultivar as minhas orquídeas. E outra questão. Aqui eu posso estar cultivando elas e eu não vou ter preocupação em estar averiguando essa questão de cochonilhas. Lá a averiguação tem que ser diariamente. Aqui necessariamente não precisa. Não precisa porque é um cultivo que se aproxima do natural, do ambiente natural das orquídeas. Então aqui neste quintal eu não tenho problema nenhum com pragas. E agora elas penduradas, melhor ainda para estar cultivando. E lá na área, né, como eu falei, eu preciso dobrar a minha atenção. E imagine aí quando eu precisar sair, né? E a minha mãe, como que fica? Né, porque é ela que fica responsável em regar. A rega tudo bem, mas a questão de mexer com produtos químicos, e eu não deixaria também, né? Eu não iria deixar ela fazer isso. Eu já faço e não gosto, imagine para ela. Não deixaria de forma nenhuma. E aqui eu não vou ter esse problema. Aqui a preocupação é somente a rega mesmo e a adubação. Mas isso aí é mais tranquilo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar essa ideia, que é uma ideia muito boa. Modéstia à parte, não é porque eu utilizo, mas eu gosto de compartilhar o que dá bons resultados. Então, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem compartilhar para que mais pessoas... não estou impondo aqui também a minha técnica de cultivo, mas eu estou dando possibilidades para quem quiser variar ou para quem quiser cultivar dessa forma. Vou ficando por aqui, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.